Olá, essa é a aula 1 de recuperação paralela de mecânica dos fluidos 1 do curso de automação industrial. Nessa aula nós vamos conversar sobre os conceitos de vazão. Vamos ver então. Vazão, definição de vazão. Vazão é a quantidade de fluido que passa por uma determinada seção transversal de um duto por uma unidade de tempo. Vamos ver o seguinte. Eu tenho aqui o meu duto com uma seção transversal e a vazão é quanto eu passo de fluido por essa seção numa unidade de tempo. Ou seja, vazão é o volume de fluido que passa sobre o tempo necessário para esse volume passar por essa seção. No Sistema Internacional de Medidas, nós temos o volume dado em metros cúbicos e o tempo dado em segundos. Então, a minha vazão é medida em metros cúbicos por segundo. Como medir a vazão? Fazemos o seguinte, nós pegamos um recipiente de dimensões conhecidas e, para uma determinada por um determinado tempo, também pré-definido, nós vemos qual o volume ocupado desse recipiente. Ou seja, medimos a altura que o fluido enche esse recipiente. Temos então o seguinte. Para um determinado tempo, no caso pode ser 1 minuto, ou 2 minutos, ou meia hora, vamos medir quanto de volume de fluido eu encho, ou esse recipiente recebe do meu determinado duto, não é? Lembrando, então, que a minha vazão é o volume sobre o tempo, não é? O volume do recipiente ele vai ser dado da seguinte forma. Eu tenho as dimensões da base conhecida, uma lateral A, a outra lateral B, e a altura que eu meço de quanto fluido eu coloco nesse recipiente no determinado tempo definido. Então, nós temos para o volume a área da base, que é A vezes B, vezes a altura que eu vou medir. Exemplo, vamos calcular a vazão, sabendo-se que em 1 minuto a altura atingida desse recipiente conhecido é 200 milímetros, não é? Temos, então, não é, as dimensões da base, uma lateral 200 milímetros, a outra uma lateral 100 milímetros, a altura que eu observo do fluido 200 milímetros quando eu tenho um tempo de 1 minuto. Vamos calcular, então. Bom, primeiro a gente começa a solução do nosso problema com a conversão de unidades. Nós vamos ter que utilizar segundos pelo Sistema Internacional de Medidas. Então, o meu tempo de 1 minuto, uso uma taxa de conversão, que 1 minuto é igual a 60 segundos, não é? Eu uso 1 minuto no denominador para poder simplificar as unidades. Então, eu tenho 1 minuto vezes 60 segundos dividido por 1 minuto, simplifico as unidades e eu tenho, então, o resultado 60 segundos, que é o tempo que eu utilizei para calcular a vazão. Bom, a dimensão A é 200 milímetros, eu também uso uma taxa de conversão de milímetros para metro. Eu sei que 1 milímetro é 1000 metros, então eu multiplico 200 milímetros por 1 dividido por 1000 e eu tenho aqui 0,2 metros. Bom, na dimensão B, eu faço a mesma coisa e encontro 0,1 metros e a altura 0,2 metros. Cálculo do volume. Então, eu sei que o volume é a área da base vezes a altura, ou seja, 0,2 metros vezes 0,1 metros vezes 0,2 metros, que é a altura, vai me dar 0,04 metros cúbicos. Ou seja, 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O cálculo da minha vazão, então, é 0,004 metros cúbicos, que é o volume de líquido, que passou pela seção do meu tubo em 60 segundos.
ou seja, 6,67 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Se eu utilizasse um recipiente cilíndrico, continua valendo as relações, porém, o cálculo da área da base é um pouquinho diferente, não é? Então, vamos converter as unidades. Olha, em 1 minuto, eu atinjo 100 milímetros de altura no meu recipiente de fluido, o diâmetro da base é 200 milímetros. Então, eu tenho conversão de unidades, o tempo é 1 minuto, vezes 60 segundos dividido por 1 minuto, para converter a unidade de minutos para segundos, tenho como resultado 60 segundos. O diâmetro do meu recipiente, que é 200 milímetros, faço a conversão para metros e encontro 0,2 metros. A altura também eu faço a conversão de 100 milímetros, que vai me resultar em 0,1 metros. Calculando, então, começo com a área da base, né? A área da base é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, não é? Que vai me dar, nesse caso, 0,0314,16. E o meu volume, então, é essa área da base vezes a altura. Eu vou encontrar 3,1416 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Depois de calcular o volume, eu venho para o cálculo da vazão. A minha vazão é o volume dividido pelo tempo, ou seja, esse volume que eu encontrei, 3,1416 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, dividido por 60 segundos, e eu vou ter 5,23599 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Resolvido o problema. Bom, vamos para um exercício. Sabendo-se que o fluido, cuja vazão é 1000 litros por hora, quer dizer, eu já tenho a vazão do fluido. O que eu quero saber é o diâmetro do meu recipiente, certo? Então, vamos para o cálculo desse problema. Em primeiro lugar, conversão de unidades. Eu tenho que a minha vazão é 1000 litros por hora. Então, eu vou fazer primeiro a conversão de horas para segundos. Eu sei que 1 hora são 3.600 segundos. E vamos para a conversão dos litros para metros cúbicos. Eu sei que 1 metro cúbico contém 1000 litros. Né? Calculando essa equação, nós vamos encontrar aí como a vazão 2,78 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Quanto ao tempo, eu tenho meia hora, eu sei que 1 hora é igual a 3.600 segundos, faço a conversão e acho 1.800 segundos. Vamos agora para o cálculo do volume. Eu sei que o meu volume, então, é a área da base vezes a altura. Por ser um cilindro, a minha área da base é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, vezes a altura de 1 metro. Calculando, então, eu vou encontrar 0,785398 metros vezes o diâmetro ao quadrado. Né? Bom, o que eu não sei é justamente o meu diâmetro. Né? Então, essa é a incógnita que eu levo do cálculo do volume. Agora, eu sei a minha vazão. A minha vazão é 2,78 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. A vazão, então, é igual a 0,785898 vezes o diâmetro do recipiente ao quadrado, que é a incógnita da minha questão. Né? E eu divido pelo tempo, 1.800 segundos. Né? Eu transporto o tempo que ele está dividindo desse lado da igualdade, ele passa para o outro lado da igualdade, multiplicando, não é? E aqui eu tenho o 0,785998, que está multiplicando o meu diâmetro ao quadrado, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo, não é? E dessa forma, eu vou encontrar, então, o diâmetro
ao quadrado do meu cilindro. Para achar, então, o diâmetro, eu acho a raiz quadrada, que vai me dar aí 0,7982 metros. Bom, um outro exercício é o seguinte. O fluido tem uma vazão de 3.000 litros por hora. Quanto tempo será necessário para encher totalmente o recipiente com as seguintes dimensões, né? Os lados da base são 3 metros, 5 metros e a altura 2 metros. Então, neste problema, eu tenho a minha vazão, tenho as dimensões do meu recipiente, eu quero achar o tempo necessário para encher esse recipiente. Começamos, então, novamente o cálculo pela conversão de unidades. Eu tenho 3.000 litros por hora, faço a conversão de litros para metros cúbicos e vou achar 3 metros cúbicos por hora. O cálculo do volume. O meu volume, então, é a área da base vezes a altura, ou seja, são os lados da base, 3 metros vezes 5 metros, vezes a altura do meu recipiente, que são 2 metros, que resulta 30 metros cúbicos. Vamos agora, então, utilizar o cálculo da vazão. A vazão é o volume dividido pelo tempo, ou seja, a minha vazão de 3 metros cúbicos por hora é igual aos 30 metros cúbicos de volume de fluido que eu tenho, dividido pelo tempo que eu quero determinar, não é? O tempo, ele está dividindo desse lado da igualdade, passa para o outro lado da igualdade multiplicando, não é? E a minha vazão, que está desse lado da igualdade, volta para o outro dividindo. Então, eu tenho com isso que o tempo necessário para eu encher o meu recipiente é de 10 horas. Bom, essa daqui foi a primeira aula. Eu espero que vocês utilizem isso para resolver, sanar as dúvidas que vocês tenham, não é? E os nossos agradecimentos aí a Josielen, que é responsável aí pela produção desses vídeos. Tá, muito obrigado, bons estudos e bom sucesso. Até a próxima aula.